Olá, querido, bom dia, que Deus te abençoe. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar com os amados irmãos uma palavra que possa te abençoar neste dia. Esse canal é o canal da Palavra Viva. Aqui quem está falando é o pastor Chiro Vargas. É uma imensa alegria poder compartilhar com os queridos uma palavra da parte de Deus para este dia. E a palavra de Deus ela é maravilhosa, amados, porque nela nós encontramos resposta para tudo. Eu costumo dizer que a Bíblia ela é a bússola do cristão. A Bíblia ela é o nosso manual de vida. E tudo que nós precisamos das respostas nós encontramos nela. E nessa manhã eu gostaria de trazer aqui para vocês, compartilhar em alguns minutos, alguns conselhos para que nós possamos ter uma vida abençoada. Conselhos estes baseados na palavra de Deus. Porque nós precisamos diferenciar, queridos, o conselho humano do conselho que vem da parte de Deus. O conselho humano é aquele que o homem dá sem nenhuma direção de Deus. Esse conselho ele pode funcionar até por um determinado tempo, mas é bem provável que ele vai acabar fracassando na nossa vida. Porém, quando nós temos uma direção de Deus, quando nós somos aconselhados da parte de Deus, quando homens inspirados por Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, homens ou mulheres, nos aconselham em cima da palavra de Deus, nós vamos obter um êxito bem grande, um êxito bem maior, se nós colocarmos em prática. E a própria Bíblia diz, queridos, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Todos nós precisamos de pessoas para nos aconselhar. Sem exceção. Todos nós. Se você parar para anotar, por exemplo, o presidente da República, o presidente dos Estados Unidos, que é o homem mais poderoso do mundo hoje, ele tem os seus conselheiros. Ele não vai para uma guerra sem primeiro tomar conselho para ver se pode ou não pode. Aqui no Brasil, o nosso presidente também, ele também tem os seus conselheiros. Todos precisam de conselhos. Mas bom mesmo é quando nós temos um conselho, uma direção da parte de Deus para a nossa vida. E nessa manhã eu listei aqui cinco conselhos para que nós possamos ter uma vida abençoada. 5 conselhos na Bíblia que Deus deixou para que nós possamos ter uma vida abençoada. O primeiro conselho que está na palavra de Deus aqui, são vários, né, queridos? Eu falei de 5, e não está aqui por ordem aleatória, pode ser um na frente, outro atrás. A Bíblia ela existe uma infinidade de conselhos para nós. Eu falei de 5 aqui, mas são milhares e milhares. Quando nós abrimos a Bíblia, Deus já está falando conosco, Deus já está nos dando uma direção. Mas eu vou falar a respeito de 5 conselhos hoje para você, para que você possa ter uma vida abençoada. O primeiro conselho é que nós precisamos escutar antes de falar. Escutar antes de falar. Lá em Jeremias capítulo 7, versículo 24, eu vou ler para vocês uma passagem em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 24, aonde a palavra do Senhor lá nos diz o seguinte: mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para a frente. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. Isso aqui é um conselho básico, muito básico. Todos sabem disso. É melhor ouvir do que falar. Tem pessoas até que dizem, né, tem um velho ditado que o tolo fala, mas o sábio, ele escuta. Tudo na nossa vida, amados, nós precisamos pôr esse conselho na balança. Quando a gente está passando por um problema difícil, quando a gente está enfrentando uma dificuldade, quando nós estamos sob pressão no nosso trabalho, na família, no ministério, nós temos uma grande chance de querer falar, de abrir a boca.
de reclamar, de murmurar, de querer apontar os culpados ou os culpados do porquê nós não estamos conseguindo avançar, do porquê nós não estamos conseguindo ir para frente. Mas a Bíblia diz, queridos, que tudo isso acontece muitas vezes porque nós não ouvimos e nem inclinamos os nossos ouvidos para ouvir a quem? Para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, queridos, nós sabemos o que é certo e o que é errado, porque Deus, Ele sempre nos dá a direção. Nós vamos conversar com um pastor, nós vamos conversar com um irmão na igreja, e nós contamos determinado problema que nós estamos passando. Muitas vezes o pastor nos diz, olha, isso aí resolve assim, assim, assim. Só que nós fazemos tudo ao contrário, nós até ouvimos, mas nós não colocamos em prática. E não adianta, tem pessoas que elas ouvem por um lado e saem pelo outro. Por isso que Jeremias disse, mas não ouviram nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos. Porque o homem ele tem a tendência de querer resolver as coisas da sua maneira, não da maneira de Deus. Então, o primeiro conselho para você ter uma vida abençoada, para que você possa começar a ver as coisas andarem na sua vida, é não siga os teus próprios conselhos, não siga conselhos de pessoas que não têm uma direção de Deus para dar na tua vida. Porém, ouve aquilo que Deus tem para ti. Então, escute mais e fale menos. Só fale quando tiver certeza. Agora escute bastante. Segundo conselho para que nós possamos ter uma vida abençoada é que nós devemos ganhar antes de gastar. Aqui é interessante essa passagem, né? Porque fala de finanças, né? E eu vou ler lá em Lucas, Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo 14, versículo 28 e 30. Você já parou para pensar, e eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa manhã? Você está endividado? Ou você já se endividou no passado? Ou você está endividado no presente? A grande questão das contas, irmãos, e das dívidas é que nós não temos domínio. Nós achamos muito bom. É cartão de crédito, é cheque especial, e daí a gente vai indo, e vai indo, vai indo, e quando vê, tá uma bola de neve e a gente já não sabe mais o que fazer. E Lucas, Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo 14, do versículo 28 ao 30, o Senhor Jesus ele deixou escrito o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro o suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que Jesus estava dizendo aqui é que tudo que a gente vai fazer, primeiro, a gente tem que calcular o custo. Eu falei aqui sobre gastar, questão financeira. Mas isso aqui, queridos, se aplica em todas as áreas da nossa vida. Toda decisão que nós vamos tomar para fazer algo, antes da gente fazer, a gente tem que calcular os custos. Então, eu tenho que saber uma coisa. Vou dar um exemplo aqui muito claro, muito simples. Se eu tenho um salário de R$ 1.500 por mês, mensal, eu não posso gastar R$ 2.000 mensais, porque vai extrapolar o meu orçamento. Então eu tenho que ter domínio próprio das coisas. Eu não posso ser uma pessoa inconsequente. Eu não posso ser uma pessoa imprudente, que faz as coisas no calor da emoção e que lá na frente vai acabar se arrependendo. Então, por isso que Jesus falou, olha, qualquer pessoa antes de fazer qualquer coisa, ela tem que sentar e calcular os custos para ver se ela vai ter dinheiro para terminar aquilo ali. Porque senão, se ela começar algo e deixar pela metade, pessoas vão rir dela, pessoas vão zombar dela, pessoas vão falar mal delas. Eu não estou dizendo, irmãos, aquelas situações que todos nós passamos muitas vezes, eu passo, você passa, da gente por determinados problemas que acontecem, que saem fora do nosso controle, a gente acaba adquirindo algumas dívidas.
sabe? Uma doença, um problema que aconteceu que tu precisa gastar, aí é diferente. Mas há pessoas que gastam compulsoriamente, não param, elas têm um desejo. Enquanto elas veem limite no cartão, elas estão gastando. Enquanto elas têm cheque especial, elas estão gastando. E daí, quando vem a conta, aí, meu amigo, a coisa aperta. Aí elas vão para a igreja pedir para que Deus prospere a vida delas. Não funciona assim. Assim é na tua vida familiar também, querido. Sabe? Antes de você tomar qualquer decisão, te assenta, calcula o custo, vê se aquilo ali não vai sacrificar a tua família, vê se aquilo ali não vai sacrificar os teus filhos, o teu relacionamento. No ministério é a mesma coisa. Então é um conselho para você, ganhe antes de gastar. Pense bem. Terceiro conselho para ter uma vida abençoada é que nós devemos pensar antes de fazer ou de escrever qualquer coisa. Provérbios capítulo 3, versículo 16 diz assim: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espreita a sua loucura. Todo prudente procede com conhecimento. Então nós temos que ser prudentes. Nós não podemos agir na força da emoção. Nós temos que colocar no papel tudo que nós vamos fazer e ver se aquilo ali está de conformidade com a palavra de Deus. Nós temos que ter conhecimento de Deus na nossa vida, queridos. A Bíblia diz que aquele que quer sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Deus é um Deus maravilhoso e Ele é um Deus tão sábio que Ele compartilha conosco a sua sabedoria. Quanto mais nós nos aproximamos dele, quanto mais nós nos aproximamos do Espírito Santo, mais nós vamos aprendendo a como lidar com os problemas do dia a dia, na igreja, no trabalho, na família, sabe, com os nossos amigos ao redor. Nós temos que ser prudentes e agir com conhecimento. Nós não podemos ser pessoas insensatas, pessoas loucas, que por qualquer coisa chutam o balde, chutam o pau da barraca. Não, a gente tem que saber que Deus, Ele nos chamou nesse mundo para ser a luz dessa terra. Deus nos chamou nesse mundo para ser o sal, para trazer tempero, para trazer sabor, para conservar, para abençoar. Mas tudo isso nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Quarto conselho para uma vida abençoada, queridos: tente antes de desistir, ou melhor, não desista, não pare. Lá em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Deus não se agrada de pessoas que pegam no arado e largam o arado e olham para trás. Nós temos que nos esforçar, queridos. Nós não podemos desfalecer. Nós temos que continuar lutando. Ah, mas pastor, está difícil. O problema está grave. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Vai aos pés de Cristo, vai orar, vai jejuar, vai ler a palavra, vai buscar uma direção de Deus para a tua vida. Mas não desiste, queridos. A Bíblia diz que aquele que persevera até o fim será salvo. Não é aquele que começa e para pelo caminho. É aquele que vai até o fim. O grande problema nosso hoje em dia é que nós começamos os projetos e paramos pela metade. Tem pessoas que têm um grande desejo de ser dona do seu próprio negócio, por exemplo. Só que daí elas começam lá com algo e quando começa a vir a dificuldade, quando começa a vir a pressão, o que elas fazem? Elas desistem, elas param. Não, querido, se você tem um desejo no coração de fazer algo, pede a direção de Deus. E a hora que o Senhor te der o aval, não desista, ainda que esteja difícil, ainda que de saída as coisas não andem como você gostaria que andassem, mas na persistência tu vai ter a recompensa. É persistindo, é não desanimando, é continuando, que lá na frente tu vai ver a recompensa, o fruto do teu trabalho. E para encerrar aqui essa pequena reflexão da palavra nessa manhã, quinto conselho para uma vida abençoada: viva antes de morrer. Como assim, pastor? Eu estou vivo, eu estou vivendo,
Mas tem pessoas que estão passando por essa terra, não estão vivendo. Elas estão sobrevivendo apenas. Deus quer que nós venhamos viver nessa terra. Lá em Eclesiastes 13, 3, versículo 12, diz assim: já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer o bem na sua vida. Viva o melhor de Deus na sua vida, querido. Sabe, se alegre com a sua família, se alegre com os seus irmãos da igreja, se alegre no seu trabalho, seja uma pessoa que não está passando apenas dessa terra, mas que está vivendo, que está tendo o melhor, que está tendo uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida feliz. Amém? Glória a Deus. Essa era a reflexão deste dia. Amanhã nós vamos estar aqui de novo trazendo uma pequena mensagem curta só para abençoar o teu dia, para não ser muito cansativo. Desde já eu gostaria também que você que vai ver esse vídeo se inscreva no nosso canal no YouTube, Pastor Chiro Vargas. Dê o seu likezinho lá, se você gostou, compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.